Eu estou pregando, estou nesta série falando sobre o sofrimento. Pode parecer algo triste, né? Pô, vai falar de dor, vai falar de tristeza, tem tanta coisa boa para falar na Bíblia. Por que não pulou para aquela parte das bênçãos, pastor? Mas a verdade é que todos nós, em algum momento das nossas vidas, sofremos. Todos nós, em algum momento na nossa história, choramos. Não tem uma pessoa, não tem um ser humano que não tenha passado por um momento difícil, e às vezes tão difícil, que os levou às lágrimas e à dor e ao sofrimento. E algumas vezes o sofrimento é tão grande que a sensação é que, será que Deus está comigo? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus vai fazer alguma coisa a respeito disso? Porque a impressão algumas vezes é que Deus nos abandonou naquele lugar, que Deus se esqueceu de nós e que Ele não se importa com a nossa dor. Então é sobre isso que nós temos falado, né? Sobre o sofrimento humano e Deus. Aonde está Deus no meio da nossa dor? Será que existe consolo de Deus para as nossas vidas? Será que Deus muda as circunstâncias? Será que Deus faz coisas sobrenaturais para nos tirar deste lugar, muitas vezes de dor, de lágrimas e de sofrimento? Nós temos falado sobre isso. Hoje é a terceira mensagem que eu prego sobre este tema, e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o tempo de chorar. Será que existe um tempo determinado por Deus de chorarmos? O escritor de Eclesiastes, Salomão, um homem muito sábio, ele vai escrever sobre isso, sobre o tempo de todas as coisas. Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas, e ele vai dizer o seguinte em Eclesiastes, no capítulo 3, vou ler com vocês dos versículos 1 até o 8, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Ele diz: há tempo para todas as coisas. Se por um lado nós não podemos se esquecer que existe, é fato, não tem como nós fugirmos disso, que existe um tempo de dor, existe um tempo de sofrimento, existem problemas que nos levam muitas vezes para uma fase de dor nas nossas vidas, e isso é uma realidade, não tem como fugirmos disso. Mas o que nos consola também é que a palavra vai nos dizer é que é por um tempo. Essa dor, esse sofrimento, essa fase, ela não vai durar para sempre. Porque o próprio escritor sábio que viveu tantas coisas, ele diz: olha, existe sim o tempo de chorar, mas o tempo de chorar ele acaba, ele não é para sempre. E você sabe disso, na verdade a vida ela é feita de ciclos. Tem momentos que nós estamos vivendo, parece que um grande momento nas nossas vidas. Está tudo bem no trabalho, está tudo bem com a família, os filhos estão bem, os amigos são muitos, a conta está ótima, e você fala: meu Deus, que momento maravilhoso que eu estou vivendo, parece que está tudo certo na minha vida, parece que o Senhor está me abençoando, parece que o teu favor me alcançou, parece que o Senhor está aqui comigo, olha só tudo que está acontecendo. Mas parece que tem momentos que nós estamos no fundo do poço, parece que está tudo dando errado, parece que as portas estão se fechando, mas a verdade é que tanto o tempo bom quanto o tempo ruim, eles não duram para sempre. A vida é um ciclo. Você está muito feliz com tudo que está acontecendo, de repente você perde uma pessoa querida e parece que tudo perdeu sentido na sua vida. Você tem coisas, a família está bem, mas agora um vazio, uma tristeza por aquela pessoa que você tanto amava e que você perdeu, e te leva agora para esse momento triste, de luto, de choro, de lágrimas. Não podemos esquecer que
mesmo na vida daqueles que servem a Deus, e a palavra nos diz isso e nos alerta sobre isso, que nós enfrentaríamos dias difíceis, sim. Salmo 126, 5 e 6, o salmista diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Essa ideia de que existe lágrima, mas existe alegria, existe tristeza, mas também existe um momento que Deus vai pegar e vai enxugar as nossas lágrimas caindo no ódio e Deus transformando em alegria. Essa ideia, na verdade, esse conceito, ele é colocado em muitos lugares na Bíblia. A gente enxerga isso o tempo inteiro, Deus pegando pessoas que estão vivendo em momentos de tristeza e mudando histórias, mudando situações e os levando para um novo momento de vida. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículos 2 e 3, diz o seguinte: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Aqui Deus falando com o povo através da vida do profeta. Quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, Etiópia e Sebá, para que fosse meu. Olha o que o texto diz: quando passar, eu vou estar com você. Ele fala sobre vários momentos de dificuldade, quando passar pela água, quando passar pelo fogo, quando passar pela dificuldade. Ou seja, ele está dizendo, não é se você passar, mas quando você passar. Ele está dizendo o seguinte: certamente você vai passar, certamente terá alguns rios que você vai ter que atravessar na tua vida, certamente vai ter alguns momentos que a sensação é que você está no meio do fogo. Ele está dizendo, não é se, mas é quando. Quando você passar por estes momentos, você precisa saber, você precisa ter a convicção de que eu estou com você. O Deus Todo-Poderoso, mesmo no meio do fogo, mesmo no meio dos rios, mesmo no meio das dificuldades da vida, Deus falando com o povo: olha, eu vou estar com vocês nestes momentos. E essa certeza que eu e você não podemos, nem por um dia, nem por um momento, nos esquecermos de que mesmo no dia mau, Deus está conosco, Deus está comigo e Deus está com você. Jesus disse: vocês vão ter aflições, mas o que? Tenham um bom ânimo, fiquem animados. Por quê? Porque eu venci o mundo, eu venci todas as coisas. A pergunta, na verdade, e o que eu quero responder, você vai entender aqui mais para frente na mensagem, que o tempo de chorar, na verdade, na vida de um cristão é diferente do tempo de chorar na vida daqueles que não servem a Deus. É diferente. Tanto que, se você reparar, você vai ver que uma pessoa, por exemplo, que não crê em Deus, perde uma pessoa que ama, o luto dessa pessoa é muito diferente do luto de alguém que crê em Deus, que crê na palavra, que crê nas promessas. Não é que você não fica triste, mas o luto é diferente. Por quê? Porque existe esperança, porque você crê numa promessa de que um dia estaremos juntos ainda, na promessa de que, na verdade, aquilo ali não é o fim. Mas para a maioria das pessoas é o fim, acabou, a vida terminou, eu nunca mais vou ver essa pessoa que eu tanto amo. Para nós que andamos com Deus, não, é temporário, nós temos essa convicção, é por um pequeno tempo só. A vida aqui é como um sopro, ela passa rápido demais. Daqui 20, 30 anos estaremos juntos mais uma vez, celebrando por toda a eternidade com essa pessoa que eu amo tanto. Então o luto, a dor, a tristeza na vida daqueles que creem, que andam com Deus, com certeza é diferente. Eu vou mostrar aqui o porquê que é diferente. A primeira coisa que eu quero falar é que eu quero usar alguns textos, na verdade, que vão nos mostrar como nós podemos ficar firmes nos tempos difíceis. Porque de fato existe um tempo de choro, um tempo de lágrima, um tempo de dor, um tempo de sofrimento. A pergunta é: como é que a gente fica de pé? Como é que esse tempo não nos mata? Como que essa dor não esmaga a nossa fé? Jesus, em uma parábola, ele vai falar sobre isso. Quando ele está falando sobre a parábola do semeador, que o homem sai para semear e joga a semente, essa semente ela cai na terra, e ele usa aqui no versículo 5 e 6, olha o que ele diz em Mateus 15:
13, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte: outra parte, ele está falando sobre o semeador, que saiu a semear e pega a semente, que depois ele vai explicar a parábola e vai dizer que a semente é a palavra de Deus, que cai no terreno. Algumas frutificam, algumas criam raízes, outras não. E aí ele diz o seguinte: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Aí depois ele vai explicar a interpretação da parábola, porque os discípulos não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Que negócio de semeador e planta que cai aqui na terra rochosa, num frutifica, que negócio. Aí Jesus explica a parábola, e nos versículos 20 e 21 ele vai falar sobre esses outros dois versículos que eu li aqui. Ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, ou seja, quando chega aos problemas da vida, quando chega aos problemas, quando chega a dor, ele diz, ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então Jesus, na parábola do semeador aqui, ele vai dizer que existe um tipo de crente que, quando o sol chega, quando os problemas chegam, quando as dores chegam, esses crentes eles morrem. E ele vai falar do porquê que esses crentes morrem. Ele diz: olha, porque na verdade eles não têm raiz, ou seja, não tem profundidade, não tem profundidade na palavra, naquilo que acredita. Eles até gostam, eles até vão na igreja, eles até acham legal, eles até acham Jesus uma coisa legal, um cara legal, eles gostam da ideia da Bíblia, e gostam da ideia de ir à igreja, mas não tem profundidade na palavra, não tem revelação, não tem entendimento da palavra de Deus. E diz: quando os problemas chegam para estas pessoas, quando as dores da vida chegam para estas pessoas, quando as coisas apertam, quando fica difícil, estas pessoas morrem. Na verdade, elas perdem a fé, porque não tem raiz, porque não tem profundidade. Então, na verdade aqui Jesus, ele entrega um segredo e uma chave, como nos mantermos firmes em dias de choro. Existe um tempo de choro, mas como é que a gente fica de pé? Como é que esse tempo difícil não esmaga a nossa fé? Como é que a gente não desiste da nossa vida com Deus? Como é que a gente não desiste de tudo mediante estes dias que são tão difíceis? E Jesus vai dizer: olha, a única maneira é se a planta tiver profundidade, se tiver raiz. Ele está dizendo: olha, se vocês não se aprofundarem em Deus, se a base, se o sustento da vida de vocês não for Deus, certamente os momentos difíceis, certamente as crises da vida vai esmagar a fé de vocês. E é exatamente o que Jesus mesmo vai também em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 a 27, ele está ensinando exatamente sobre isso, quando ele usa o exemplo de duas casas. E ele diz: olha, haviam duas casas que foram construídas. Uma casa foi construída sobre um montão de areia, ele diz, e a outra casa foi construída sobre rochas, pedras. Ele diz: a tempestade, ela veio, ou seja, o dia difícil veio, a angústia veio, as tempestades da vida chegaram, afinal elas chegam para todos. Ele diz: e a tempestade bateu em ambas as casas, a que estava estabelecida sobre a areia, e também bateu sobre a casa que estava estabelecida sobre a rocha. Mas algo acontece: a que estava estabelecida sobre a areia, ela é destruída, ela não fica de pé com aquela tempestade. Mas a casa que havia sido estabelecida sobre a rocha, ela fica de pé, ela não é destruída. E Jesus vai trazer a explicação. Ele diz: olha, na verdade a rocha é a palavra de Deus. Ele diz: todo aquele que colocar a sua vida como o fundamento sendo a palavra de Deus,
Ele não promete, Ele não diz que as tempestades não viriam, Ele não promete e diz, olha, não vai ter problema. Não, Ele está dizendo, vai ter problema sim, vai ter tempestade sim. Tem tempestade que é tão grande, o vento sopra tão forte, que a gente fica com medo pensando, eu acho que agora a casa vai cair, eu acho que agora eu não vou aguentar, eu acho que agora não vou suportar. Mas Jesus estava dizendo, olha, mesmo que a tempestade bata na sua casa, se a sua vida estiver sobre a rocha, que é a palavra de Deus, você não vai ser destruído, a sua casa não será destruída, a tua fé não será esmagada. Ou seja, nós precisamos, como base nas nossas vidas, é estarmos firmados na palavra de Deus. O problema é que muitas vezes a gente gosta do oba-oba, mas a nossa vida não está apoiada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E quando os tempos difíceis chegam, a gente desiste, a gente desanima, a gente abandona Deus e abandona todas as coisas. Agora, quando cremos, quando confiamos, quando colocamos a nossa vida sob a palavra de Deus, não desistimos. Por quê? Porque temos promessas de um Deus que está conosco. Está difícil, mas Deus está comigo. Está difícil, mas eu tenho promessas de um Deus que vai fazer algo na minha vida. Está difícil, mas que todo dia eu levanto e eu tenho uma alegria que eu não consigo nem entender. Está difícil, mas eu tenho uma paz que a palavra diz que excede o entendimento. Não faz sentido nenhum, mas eu tenho paz. Por quê? Porque Deus está comigo. É diferente. O crente passa pelas angústias da vida de maneira diferente. Agora, quando a nossa vida está firmada na palavra de Deus, nós não somos abalados e destruídos. Então, primeira coisa, como passar por tempos difíceis e não morrer? Firme a tua vida na palavra de Deus. O salmista, no capítulo 30 de Salmos, versículo 5, ele diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós lemos esse texto aqui, mas se você for parar para pensar e analisar o texto, ele não é, o que está sendo dito pelo salmista aqui não é literal. Chega a noite, você está com a vida destruída, você dorme, acorda, está feliz. Se esta fosse uma promessa literal, não tinha um crente que ficava triste por mais de um dia. Vai dormir triste, acorda feliz. É promessa. Eu creio, então se eu creio, eu vivo isso. Dormi acabado, acordei sorridente. Não creio que é isso que o salmista está dizendo, mas acho que ele está dizendo sobre ciclos, sobre não é para sempre. A tristeza vem, mas ela vai embora. Para a vida daquele que anda, que serve a Deus, a tristeza não é para sempre. Mas também, se você for parar para pensar, porque a gente está falando sobre tempo de dor e sofrimento, ele usa aqui dia e noite para falar sobre um tempo. Só que na verdade não existe um tempo determinado. Ele está falando sobre noite, sobre dia, mas não tem um tempo determinado. Você vai sofrer durante a noite e de dia você vai estar feliz. Não, ele está falando de períodos talvez. Mas acredito também que por trás talvez do que ele está falando aqui também existe uma mensagem, porque de fato nós sabemos que, uma vez até preguei sobre isso, à noite a gente fica mais triste, não é verdade? Parece que à noite as coisas se intensificam. Não sei se você acha isso. A mesma coisa, você está doente, está gripado, parece que o dia inteiro você passa bem, vai chegando no final da tarde, chega à noite, parece que você vai morrer. Esses dias eu estava com dor de garganta, eu passei a madrugada inteira com uma dor na garganta, acordei no dia seguinte, parece que de dia passou a dor de garganta, mas vai chegando à noite, volta a dor de garganta. Médicos, me expliquem, que negócio é esse? Tem algum espírito na noite que ataca a nossa vida, eu acho. Ele está falando sobre duas coisas opostas aqui, ele está falando noite e dia. Acredito também que ele está falando, porque se você olhar para muitos textos na palavra de Deus, a Bíblia gosta muito de usar esses noite, dia, luz, trevas, escuridão. Em muitos lugares na Bíblia você vai ver que vai falar sobre noite, sobre trevas.
E muitas vezes até como usando exemplos de que representa a falta de entendimento, a falta de revelação, cegueira espiritual. Ao mesmo tempo, você vai ver que luz, na palavra, você vai ver que é usado muitas, inúmeras vezes para falar sobre o quê? Sobre entendimento, sobre revelação da palavra, sobre entendermos e recebermos revelação e termos a nossa mente iluminada pela palavra de Deus. Eu acredito também que o salmista está dizendo, olha, a tristeza, ela está também neste lugar escuro, onde não existe entendimento e revelação, mas quando entra a revelação, entra a luz e clareia, traz alegria, ele está dizendo também. Quando chega a revelação, quando a gente passa a entender quem Deus é, como Deus trabalha, o que Deus faz, alegria chega também. Quero ler alguns textos com vocês, para mostrar, né, na Bíblia o que eu estou falando para vocês. Salmo 119, 130 diz assim: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Revelação da tua palavra, ou seja, à medida que eu recebo revelação da tua palavra, de quem o Senhor é, existe uma luz que chega e clareia e dá entendimento até aqueles que são simples. Ele está falando de um nível de compreensão aqui, de revelação, não apenas mental, mas espiritual. Ele está dizendo, olha, essa pessoa recebe, até os simples recebem algo, uma revelação através da palavra de Deus. Lucas 2,32 diz o seguinte: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Luz para revelação, de novo falando sobre revelação, sobre entender, sobre receber um entendimento sobrenatural. Salmo 43,3 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aqui ele está falando, me dá, ilumina a tua palavra, para que eu possa ser guiado. Eu preciso dessa luz que vai guiar e orientar a minha vida. Salmo 119, 105, eu tenho tatuado aqui uma bússola: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, quem me guia. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 6, ele vai dizer o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo ainda aos Efésios capítulo 1 versículos 17 e 18 diz assim: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele o quê? Ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança aos santos. Ele está dizendo que seja iluminado os olhos do coração. Ele está falando que o entendimento de vocês seja aberto, que vocês tenham uma compreensão diferente, que vocês enxerguem não apenas com o olho natural de vocês, mas que Cristo ilumine a mente de vocês, abra os olhos de vocês, para que vocês consigam ver, enxergar, como talvez aqueles que não creem não podem, não conseguem enxergar. Então, a gente vai entender aqui é que eu vou mostrar alguns textos para vocês, que à medida que a palavra de Deus ela vai entrando e vai trazendo revelação, luz para o nosso entendimento, junto com isso entra também a alegria. Entra também a alegria. E eu vou ler textos e vou dar exemplos aqui para vocês verem. À medida que recebemos revelação da palavra, a luz chega também a alegria. Por isso aqueles que creem, o tempo de choro dos que creem é diferente dos que não creem.
Porque existe uma revelação, existe uma luz e uma alegria que entra, diferente daqueles que não creem, que não servem a Deus. Quando nós passamos a entender, através da palavra, quem é Deus, como Ele age, o que Deus pode fazer na minha vida, é diferente. Primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, Jó. Você sabe da história de Jó. A vida dele virou um caos. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele era um homem de bens, um homem rico. Ele era um homem de Deus, andava com Deus. Ele tinha uma família maravilhosa, mas ele perde tudo, todos os bens, ele perde todos os seus filhos. Só fica ele e a esposa. E ainda por cima, Deus permite Satanás tocar no corpo de Jó. Jó fica doente, cheio de feridas. Ou seja, ele tinha tudo para estar ali resmungando e reclamando e falando: mas que inferno essa vida, que tristeza, e chorar para o resto da vida. Mas olha o que diz o texto no capítulo 2, versículos 9 e 10. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Tem noção do momento que ele está vivendo? Raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida, você fala como uma tola, você fala como alguém que não tem entendimento, você fala com alguém que não tem profundidade. Ele diz: temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Agora, por que aqui nós vemos, olha só que interessante, aqui nós vemos duas pessoas vivendo a mesma coisa, mas reagindo de jeito diferente. Jó perdeu os filhos, a esposa também perdeu. Jó perdeu os bens, a esposa também perdeu. Você pode dizer: ah, mas que mãe é mãe, mas Jó está aqui cheio de ferida. Ela estava sofrendo mais que ele. Não, mas que pai que não sofreria perdendo todos os seus filhos no mesmo dia? Ambos estavam sofrendo, mas reagem de maneira diferente. Sabe onde está a explicação? Jó 19, 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Por que Jó olha para a mulher dele e diz para ela: você fala que nem uma louca? Porque ela diz: abandona esse Deus e morre. Ele olha para ela e diz: você está falando que nem uma louca. E aqui está a resposta. Por que duas pessoas vivendo a mesma situação, passando pelo mesmo momento difícil, uma quer abandonar a Deus, uma quer jogar tudo para o alto, outra está dizendo: não, eu vou continuar. E ele diz: sabe por quê? Porque eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza, o meu Redentor, Ele vive. Em algum momento, por fim, Ele vai se levantar sobre a terra. Ou seja, foi a convicção de Jó, foi a revelação que Jó tinha a respeito de quem Deus era, que o manteve forte, firme naquele momento difícil. Sua fé não foi abalada, estremecida, não foi porque ele não viveu um momento difícil, mas foi porque ele tinha fundamento, ele tinha base, ele sabia em quem ele cria, ele sabia que Deus era poderoso para fazer além daquilo que ele imaginava. Quando o fundamento, quando a base é a palavra de Deus, nós não somos abalados. Pessoas enfrentam as mesmas coisas e reagem de maneira diferente. Os 12 espias, a promessa era para o mesmo povo: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Promessa de Deus. Deus não disse: eu vou pensar se eu vou dar. Deus disse: eu darei. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Moisés manda os espias lá olharem essa terra que Deus havia prometido, terra maravilhosa que mana leite e mel, e os 12 vão lá. E o que é que eles enxergam ali naquele lugar? Gigantes, um exército poderoso. A terra manava leite e mel, era linda. Mas eles olham e falam: rapaz, é linda, mas se a gente entrar aí, os inimigos vão nos destruir. 12 viram a mesma coisa. 10 voltaram dizendo: esquece, não tem como, não vamos entrar lá porque nós vamos morrer. 2 voltaram dizendo: vamos. A minha pergunta para você é: todos viram a mesma coisa? Todos estavam vivendo um momento de medo, de tensão, de aflição. O que é que vai ser
daqui para frente. Mais 2 tinham suas vidas plantadas, firmadas na palavra e nas promessas de Deus. Vamos em frente, os inimigos são grandes. Parece que a princípio nós vamos morrer, mas nós temos uma palavra. Deus disse que Ele nos daria uma terra que mana leite e mel. Se Deus falou que vai nos dar uma terra que mana leite e mel, mesmo olhando e achando que é impossível, nós decidimos andar por aquilo que Deus falou e não por aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. É diferente, todos estavam vendo um momento de crise, de medo, de preocupação, mas 2 passaram por aquele momento de maneira diferente do que todos os outros. Então nós precisamos ter revelação. Nós precisamos aprender a palavra de Deus e crermos na palavra de Deus, para que a nossa fé aumente de tal maneira que a gente já não passa mais as dificuldades da vida da mesma maneira que qualquer pessoa passaria. O tempo de choro na vida daqueles que servem a Deus é diferente. Não é que a gente não fica triste, mas o crente não vive triste. Não é que o crente não chora, mas o crente não vive chorando. Por que ele chora? Porque a vida às vezes tem problemas. E por que ele para de chorar? Porque ele sabe que existe um Deus que está com ele no problema. Ele para de chorar porque ele tem convicção e ele tem certeza que daqui a pouco Deus vai fazer alguma coisa. E como eu preguei semana passada, se Deus não fizer alguma coisa a respeito da circunstância, Ele vai fazer alguma coisa em mim, me fortalecer para que eu enfrente esta circunstância. É com essa convicção que o crente chora, mas para de chorar. É com essa convicção que o crente sofre, mas ele para de sofrer, porque ele sabe que o Redentor dele vive, está sentado em um alto sublime trono, controlando todas as coisas. Davi, ele diz no Salmo 16, 8 e 9: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita. Aí ele diz: por isso não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Olha só o que ele está dizendo. Pelo que você lê aqui, você entende que ele está vivendo um momento difícil. Está vivendo aflição, está vivendo confusão, está vivendo problema. Mas ele fala a respeito de uma alegria aqui. Ele diz, olha, a convicção que ele tem, olha, o Senhor está à minha direita e por isso eu não vou ser abalado. Ou seja, Deus está comigo. E ele mostra o resultado, ele diz, por isso, porque Deus está comigo, ele diz, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Ou seja, é possível estar com o coração alegre mesmo no meio do problema. É possível estar com o coração contente mesmo no meio das situações difíceis da vida. Porque o que Davi está dizendo é o seguinte: a situação está difícil, mas Deus está comigo na situação difícil. Então, porque Deus está comigo na situação difícil, é possível estar na situação difícil e mesmo estando difícil, estar feliz. Por quê? Porque Deus está comigo. Um pouco mais à frente, no capítulo 16, versículo 11, diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença. Olha o que ele diz, ele reconhece isso, ele está vivendo dias difíceis, mas ele diz, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Ele está dizendo, olha, sabe o que Davi está ensinando, sabe o que ele está dizendo, e nós precisamos aprender isso. Ele está falando para mim e para você o seguinte: a minha alegria, ela não é circunstancial, a minha alegria, a fonte é outra. Eu não dependo de coisas para estar feliz. Ele está vivendo um momento difícil, de crise, ele está dizendo assim, mas Deus está comigo, e porque Deus está comigo, existe uma alegria, existe plenitude de alegria. E aqui é onde mora o problema, muitas vezes, porque os cristãos não entendem que a nossa alegria, ela não deve ser circunstancial. A nossa alegria, nós temos uma outra fonte de alegria. O mundo precisa de coisas para ter alegria, o mundo precisa de sexo para ter alegria, o mundo precisa de farra para ter alegria. A nossa fonte de alegria é outra. Mesmo quando tudo está indo errado, eu posso estar feliz, porque existe uma fonte de alegria que
está disponível, que é a presença de Deus. E é exatamente isso que Davi está dizendo: na tua presença, a plenitude de alegria. Eu me sinto feliz, eu me sinto contente, mesmo passando pelos rios, mesmo passando pelo fogo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Se isso não fosse verdade, nós não veríamos tantos homens e mulheres de Deus que passaram por momentos de tanta dor, e mesmo assim passaram sorrindo. Ah, mentira, de verdade. Os apóstolos que pregaram Jesus, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, lá em Atos, olha o que diz, capítulo 5, versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, estão sendo julgados, vão ser presos, uns vão ser mortos. Perseguição, diz, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer por afrontas por esse nome. Estão sendo julgados e estão o quê? Estão felizes. Saíram de lá felizes. Ei, vão julgar a gente. Que coisa maravilhosa. Por quê? Como é que pode? Porque eles sabiam o Deus que eles criam. Eles entenderam o chamado de Deus na vida deles, e mesmo que aquilo causasse algum tipo de dor, eles estavam alegres em estarem servindo a Deus, alegres em estarem no centro da vontade de Deus. Paulo e Silas estão presos, e mesmo dentro da prisão, o que é que eles estão fazendo? Cantando, orando. Era para estarem tristes ali dentro da prisão. Estamos vivendo um momento terrível das nossas vidas. Vamos chorar, vamos ficar aqui chorando a noite inteira, porque está muito difícil. Mas eles estão fazendo o quê? Adorando a Deus, cantando, celebrando, orando. Como isso é possível? Isso é possível, porque como o salmista diz, na presença dEle, a plenitude de alegria. É que onde eu volto a pensar que é exatamente quando a luz entra, é quando eu entendo quem Deus é quando eu começo a receber revelação da palavra de Deus, que a alegria chega. A alegria chega. Não é só, o dia chegou, estou feliz porque agora está de dia. Não, mas você está entendendo agora quem Deus é. Você está entendendo agora o que Deus faz. Você está entendendo agora, recebeu a revelação do amor de Deus por você. E então mesmo em situações adversas e difíceis, você consegue estar feliz. Atos 8, de 4 a 8 diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha que coisa interessante. Os apóstolos aqui indo, pregando a palavra em vários lugares. Aí diz assim: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Então ele começa a pregar, Filipe começa a pregar a palavra de Deus em Samaria. E aí diz: as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha o que diz no versículo 8: e houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria. Por que houve grande alegria? Porque a palavra de Deus chegou ali. Não é que eles não eram felizes, não é que eles não tinham nenhum tipo de alegria, não é que chegou lá, estava a cidade de Samaria, era uma cidade deprimida, estão já morrendo. Não é isso que está acontecendo aqui. Tinha gente que era feliz lá, que estava tocando a vida, fazendo as coisas e tal, mas o que está dizendo aqui agora, a alegria verdadeira havia chegado naquele lugar. A palavra chegou naquele lugar, entrou no coração das pessoas, e eles se alegraram, porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, existe uma alegria que é incomparável com qualquer alegria que eu e você podemos ter baseado nas circunstâncias e situações da vida. O apóstolo Paulo aos Gálatas, ele fala que, quando ele está falando sobre o fruto do Espírito, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e morar em nós, e ele diz, o resultado, um dos resultados, o que é que ele diz? Alegria, alegria, alegria. Gálatas 5:22, ele vai falar sobre isso, fruto do Espírito, alegria. Ou seja, quando eu sou cheio da presença de Deus, o que acontece? Eu fico alegre. Deus alegra o meu coração, Deus enche o meu coração de alegria.
Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria no Espírito. Não é uma alegria circunstancial. Não é porque está tudo indo bem na vida. Não é porque eu estou livre dos problemas da vida, mas é uma alegria no Espírito. É de dentro para fora. Aqui fora eu estou vivendo problema, mas aqui dentro eu estou feliz. Aqui fora eu estou enfrentando dificuldades, mas aqui dentro no meu espírito existe uma alegria que vem de Deus. Será que não foi isso que o apóstolo Paulo estava falando aos Filipenses, quando ele fala sobre circunstâncias, momentos difíceis, bons e terríveis? Ele diz: mas em todas as coisas, ele diz que ele aprendeu o quê? A ser contente, feliz em toda e qualquer situação. Será que não é sobre isso que ele está dizendo? Eu entendi que a alegria não está na circunstância, mas eu entendi que a alegria, a força de Deus na minha vida, ela vem de um outro lugar. Não é baseado nas circunstâncias, mas vem de Deus para a minha vida. Então, na verdade, o tempo de choro para aqueles que servem a Deus e que andam com Deus é diferente. Não é que a gente é uma pedra, a gente fica triste, a gente chora, a gente às vezes se sente desanimado, mas logo estamos animados de novo, mas logo a gente fica feliz de novo. Por quê? Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. A luz entrou, a revelação da palavra chegou, nós temos entendimento, nós vemos Deus agora. Nós ouvimos a voz de Deus agora e já não vivemos mais a nossa vida da mesma maneira. Eu amo um texto de Abacuque que ele entende exatamente isso. E ele faz uma declaração e uma oração linda a Deus. Ele entende que ele não controlava as circunstâncias e situações na sua vida, mas ele entende também que sua alegria não dependia dessas coisas, que a sua alegria era encontrada em Deus e não nas coisas. E então ele faz esta oração e declaração, e ele diz em Abacuque 3, de 17 a 19: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, ainda que tudo dê errado, ele está dizendo, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é que é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ele está dizendo, eu entendi que até quando dá errado eu posso ser feliz porque Deus está comigo. Ele está dizendo, olha, é Deus que me dá alegria. Eu exulto, é na salvação de Deus na minha vida, mesmo que não dê frutos, mesmo que os animais morram, mesmo que as coisas não saiam da maneira que eu imaginei, ainda assim eu posso estar feliz, porque a minha alegria tem uma fonte diferente. Esse texto aqui, eu acho que muitos de vocês já me ouviram falar sobre esse texto. Na verdade faz muito tempo que eu não prego essa mensagem aqui na igreja, particularmente o livro do profeta Abacuque, é um livro que eu amo, porque eu tive algumas experiências com Deus através desse livro aqui. Rapidamente, eu parece que entendi esse livro aqui, parece que me abriu os olhos esse livro aqui alguns anos atrás, quando eu não entendia o porquê que eu estava lendo esse livro, mas eu me peguei lendo esse livro que tem 3 capítulos, vez após vez, e eu lia, relia, e eu estava pensando, por que Deus está mandando eu ler, reler, entendendo, eu estava fazendo anotações sobre esse livro, e o que Deus estava falando ali. Eu não sabia, mas Deus já sabia que naquele momento eu iria precisar da revelação do que estava sendo dito aqui, porque foi exatamente nesse momento aqui que eu e minha esposa, nós perdemos 2 filhos. Nós temos uma menina de 12 anos, Ana Clara, e temos Joaquim com 6 anos hoje, 6 anos de diferença. Não é porque nós escolhemos que fosse assim,
Nós, na verdade, tivemos 2 no meio do caminho aí que perdemos, 2 filhos. E naquele momento a gente, não entendendo por que aquilo estava acontecendo, e é claro, o nosso coração fica triste, a gente começa a enfrentar aquelas crises, a crise de todo crente, mas eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, porque o que a gente acha é que já que a gente está servindo a Deus e fazendo tudo que Deus mandou a gente fazer, a gente não vai viver crise, aí a gente entra na crise e fica em crise com Deus também. Meu Deus, que negócio é esse, que eu estou aqui servindo e estou fazendo, e olha a minha vida, perdi um filho, e aí quando eu achei que ia dar certo, perdi outro filho também, e foi nesse momento aqui que essa palavra entrou e culminou no meu coração, e eu não conseguia parar de pensar e de ler essa palavra. Eu me lembro do dia quando nós perdemos o segundo, era de madrugada, eu fui para o hospital com a Natália, ela sangrando, e nós chegamos lá e fomos fazer o exame, a médica trouxe a notícia dizendo, olha, realmente vocês perderam, você teve um forte sangramento e tal, e naquele momento, eu me lembro que nós choramos tristes ali naquele lugar, mas eu me lembro que naquele momento eu abri meu celular, e eu peguei esse texto aqui, abraçado na Natália, eu li para ela, eu disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nós tomamos a decisão naquele momento de não ficarmos tristes. Eu li para ela e disse, olha, chega aqui o nosso choro terminou aqui, nós vamos nos alegrar. Sabe por quê? Porque a gente pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas Deus ainda assim está no controle, Deus ainda assim tem o melhor preparado para as nossas vidas. Enxuga a lágrima do rosto, a promessa de Deus vai se cumprir. Depois de alguns meses, depois de algum tempo, chega o Joaquim, aquele menino precioso. Joaquim, o nome dele no hebraico significa Jeoiaquim, Deus estabeleceu. Quando o Joaquim era pequenininho, eu ia no berço e olhava ele no berço, e todas as vezes que eu olhava ele no berço, eu chorava no berço, porque eu ficava imaginando, se tivesse nascido aquele, se tivesse nascido outro, o Joaquim não existiria. Mas Deus sabia que o Joaquim precisaria nascer, Deus tinha promessas na vida do Joaquim. Então enquanto eu não estava entendendo nada, Deus estava dizendo, confia, 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 você não está vendo, mas eu continuo sendo Deus. Existe alegria mesmo no meio do choro, existe alegria mesmo no meio da dor. Os currais talvez estejam vazios, talvez não está dando fruto nas árvores, mas mesmo assim você pode se alegrar no Deus da tua salvação. Deus não perdeu o controle, Deus está cuidando de todas as coisas. As promessas de Deus vão chegar na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enxuga as tuas lágrimas, enxuga as tuas lágrimas nessa manhã, em nome de Jesus. O tempo do choro terminou, o tempo da lágrima terminou. Existe uma unção de alegria caindo sobre a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Exulte, celebre, se alegre na presença dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.